Olá, meus amados, meus adoráveis, meus fantásticos seguidores, amigos, clientes. Olha, eu vim hoje trazer uma palavra para vocês e estou com uma dor de dente, mas não é motivo que me impossibilitará de ler para vocês. Estes dias eu estava a estudar sobre altares familiares, coisas que acontecem, constâncias que vivemos. E eu fiquei assim a me questionar por quê que a nossa vida tem que ser sempre a mesma constância giratória. Você faz aqui, dá errado, pega aqui, dá errado, pega aqui, dá errado. E depois eu lembrei-me da história de Gideão. Quem foi Gideão? Gideão não era atormentado, não era possuído, mas havia um altar que ele tinha que quebrar, o altar de Baal. E Deus sempre ajuda os seus filhos na concretização daqueles que se levantam contra ti. Os altares familiares existem e muitas das vezes são eles os causadores de muitas desgraças nas nossas vidas. Às vezes, nós temos que nos levantar para quebrar esses altares, porque senão nada acontece. Tem casas que é só viuvez. Tem casas que as filhas são estudadas, todas defenderam, mas não conseguem trabalho. Tem casas que as filhas são bonitas, desde manhã até a noite, mas não casam. Tem famílias que ninguém pode passar da vida média. Então, são esse tipo de coisas que nos levam a nos revoltar. Porque nós temos que nos revoltar. Porque se nós não quebrarmos esses altares familiares, Deus não vai fazer com que os nossos altares sejam construídos. E os altares que nos atingem são altares que foram criados pelos antepassados lá atrás. E você ainda nem existia, mas te atinge por causa do sangue. São altares que não são preocupados contigo, são altares que simplesmente só querem agir, só querem trazer desgraça, maldição, destruição, choro. São coisas que nós não devemos fazer acordos, não devemos fazer pactos. E para isso temos que nos levantar. Vocês não podem só jejuar, não podem só orar, vocês têm que estar mesmo forte, começar a mandar fogo, fogo mesmo de verdade, aquilo é queimar. Esse altar não pode me atingir, a minha família não pode ser destruída. Minha gente, só assim você vai ver que destruindo esses altares, as coisas vão mudar. Porque os altares familiares têm duas vertentes. Um é com sangue e outro é com vícios. O que trabalha por vício não é rentável no mundo espiritual para a pessoa que fez esse pacto. Mas para o que pede sangue, é rentável para a parte maligna, maléfica. Essa pessoa fica mais forte. Porque se lhe pedirem sangue, ele dá sangue. Se lhe pedirem vícios, ele dá vícios. Ele pode dar filha na prostituição, pode dar filha no álcool, pode dar filha no cigarro, pode dar filha em tudo. E isso não só acontece com pais que fazem isso, como tios, avós, bisavós, trisavós, tataravós. Isso é uma coisa que nós já encontramos, mas nós temos que quebrar para aqueles que estão a vir depois de nós não serem afetados. Aquilo mesmo é fogo, é se levantar o sangue de Jesus. Meus amores, nós temos que nos levantar, não só para orar,
mas para bombardear mesmo. Esses altares não podem me pegar, esses altares não podem me atingir. Se ele disse que eu não vou chegar daqui para ali, se eu não vou conseguir passar dessa dimensão para outra, então tenho que quebrar. Você tem que descobrir, você tem que se autoquestionar por que a tua vida é assim. Por que as coisas acontecem assim? Nós temos que ter esse poder. Vamos lá a palavra? Vamos ler? Vamos ler a palavra. Vou colocar aqui os meus óculos para facilitar. Vamos ler Isaías 54, no seu capítulo 15, vamos até o capítulo 17, tá bem? Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Eis que seguramente poderão vir e juntar-se contra ti, mas não com o meu consentimento. Quem se ajuntar contra ti, por ti será derrotado. Capítulo 16. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o destruidor para destruir. Capítulo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Então, o Senhor Deus criou uma ferramenta que nós podemos utilizar para nós destruirmos tudo quanto eles criam aqui na terra. E qual a ferramenta? A palavra do Senhor. Nós não podemos dar tempo no Senhor, não podemos dar descanso em Deus. Quando puder, vamos mesmo, Senhor é meu pastor, aquilo é romper. Nós temos que romper. E uma coisa que eu estou a dizer assim, sempre tenho dito isso constantemente, porque eu estou a estudar muito sobre altares familiares. Por que as famílias vivem as constâncias? Por que as coisas acontecem sempre quando uma está para dar certo? E isso levou-me ao conhecimento de que, na verdade, nós às vezes temos que romper laços familiares. Por quê? Porque se é rompimento, você tem que se afastar. Você tem que quebrar vínculo. Você tem que romper conexão com esses altares. Mas você não consegue se você não estiver firme em Deus, se você não tiver intimidade com o Pai, se você não estiver cheia ou cheio do Espírito Santo. Nós temos que comer a Bíblia, nós temos que meditar nela a todo momento. Caímos, estamos a levantar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Está a faltar muita coisa, eu tenho tudo, nada me falta porque Deus é comigo, ainda que eu habite na sombra. Oh coisa! Vamos nos levantar. A cada dia que passa, é uma das coisas que me faz pensar que o mundo espiritual está cada dia mais tenebroso é os acontecimentos que temos vividos. É muita história triste. E isso nós temos que estar naquela palavra que o Senhor disse que vigiai e orai. Tchau.